Bem-vindos ao Evangelho de domingo, das 9 horas da manhã, do Paz e Amor em Jesus. Leitura da mensagem. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, mensagem número 184, de Carlos Torres Pastorinho. Leitura do Evangelho. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. E agora, unidos num só coração, unidos ao Mestre Jesus, cientes de que Ele está em cada um de nós, que Ele olha por todos nós, e que neste momento nós vamos nos integrar à cúpula da Casa de Paz e Amor em Jesus, para ouvirmos e internalizarmos a mensagem, a palestra do nosso palestrante de hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos. Que nos abençoe Jesus. Bom dia, família nucleana. Bom dia, internautas que estão assistindo essa palestra e aqueles que vão estar vendo-a depois. Que a bondade de Deus com todos nós. Estou vindo aqui para dizer da gratidão
que nós, diretoria e conselho, temos para com todos vós que têm nos socorrido e assistido, para que possamos estar mantendo a nossa casa. Mantendo a nossa distribuição mensal para todas as famílias que temos feito ao longo dos anos, mantido toda a estrutura da casa, mantido todos os funcionários. Dizer da nossa gratidão, gratidão e gratidão à família nucleana e todos aqueles que têm nos socorridos. Para que, quando pudermos voltar novamente com os trabalhos presenciais, como pudermos abrir plenitude à nossa casa, ela esteja plena para poder recepcionar todos aqueles aqui que estarão. Assim dizer, dar sempre gratidão de todos nós. E dizer que precisamos sim continuar ainda com todo esse socorro e assistência, para que possamos continuar administrando a nossa casa, continuar com todo o trabalho de assistência às famílias carentes e necessitadas. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos um excelente domingo e que tenhamos uma excelente palestra. Muita paz a todos e sempre gratidão. Saudação a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui online pelo Facebook. É uma alegria estar aqui com todos vocês e, como aqui nós sempre dizemos, que os amigos da espiritualidade possam aqui iluminar as minhas palavras. Muito bem, hoje nós trouxemos aqui o tema do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com o ponto principal deste capítulo, que nos remete a quê? A entendermos a nossa pequenez perante o mundo. Mas como assim, né? E aqui nós trouxemos aí uma passagem de Jesus, agora nós estivemos próximos aí ao período de Páscoa, na cerimônia dos lava-pés, né? Que foi um ato de Jesus na sua última ceia, lavando os pés de seus discípulos, né? E se nós pegarmos esse gesto de tamanha plenitude, humildade e servidão, é uma forma de nós acolhermos os nossos irmãos, né? Nessa passagem, o que nos revela o Mestre? Revela que ele veio à Terra para servir, nos fazendo recordar que aquele que se fizer o menor entre os homens será maior no mundo espiritual, não é? E nossa pequenez perante o mundo, como que a gente também pode entender isso, né? Muitas vezes, nós como seres humanos, não nos conscientizamos de que somos muito menores do que supomos ser. Sobre qual aspecto? Muitas vezes, por exemplo, os nossos problemas e as nossas aflições são menores do que de muitos dos nossos irmãos. E até quem se engaja em trabalhos de caridade pode ver isso também, né? Então é importante nós olharmos à nossa volta, relembrarmos esse ato de servidão que Jesus fez perante os seus discípulos. Quantos problemas existem e quanto o nosso orgulho e vaidade nos tomam, que é onde muitas vezes nos esquecemos do próximo, né? E nesse contexto importante, acho que é ressaltar a postura que, de uma maneira até interessante, as crianças possuem, né? Por que as crianças, né? Da questão da sua pequenez. Porque a criança, no primeiro momento, elas aprendem tudo a todo momento. A criança não tem viés, né? Ela não possui nenhum viés e nenhum preconceito para com aquilo que lhe está sendo ensinado. E aí nós resgatamos um trecho de Mateus, que ele, no capítulo 18 do Evangelho, onde ele diz o seguinte, dito por Jesus, né? Aquele, portanto, que se humilhar
e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Dois comportamentos muito comuns em nós, como adultos, já bastante complexos, diferente de uma criança, conforme nós colocamos aqui, e que estão muito ligados ao tema de hoje. Muitas vezes no nosso dia a dia nós nos deparamos com a nossa balança pessoal, onde de um lado nós temos o orgulho e de outro lado a humildade. E aí uma primeira pergunta nos vem: será que nós estamos equilibrando adequadamente o peso de nossa humildade e orgulho? Como que está essa nossa balança? Será que ela está pendendo mais para um lado? Será que ela está pendendo mais para o outro? E aí, conceituando, como que nós podemos considerar o orgulho? O orgulho pode ser como a nossa proximidade com as questões materiais. Aquilo que nos envaidece, né? Aquilo que nos afasta dos preceitos espirituais. Novamente, a gente precisa olhar tudo à nossa volta. E como que tudo isso foi criado? Não é possível que tudo isso não seja menos importante, seja mais importante do que nós. Olhemos um pouco para isso. Como em algum momento, ou em alguns momentos de nossa vida, por vezes nós não consideramos na sua plenitude o poder de Deus, que está sobre nós. Nós de fato precisamos de Deus e também de outros irmãos para sermos felizes. E de novo, nosso orgulho muitas vezes não nos deixa observar este ponto. Esse é o orgulho. A humildade. A humildade ela é uma virtude que nos obriga, em algum momento, a reconhecer a nossa posição como indivíduos em nossa sociedade. Aí vem aquelas perguntas: o quanto ainda nos resta aprender? O quanto precisamos ainda fazer para o nosso desenvolvimento? O quanto precisamos de outros irmãos? Essas perguntas não vêm. E nisso, como que nós estamos equilibrando a nossa balança? Agora sabemos o que é orgulho e humildade. E como que nós colocamos esses dois pesos em nosso dia a dia, não é mesmo? E como o ser humano ele se apoia muito em exemplos, e vendo aqui a questão da humildade, nós trouxemos aqui dois exemplos bastante conhecidos, mas sempre é bom nós relembrarmos, né? Olhando exemplos, a gente sabe para qual caminho seguir. E aqui trouxemos Divaldo e Chico Xavier, né? Algumas coisas que Divaldo fez ao longo da vida, né? Ajudou, né? Adotou mais de 60 crianças que nasceram e cresceram na Maçã do Caminho, em Salvador. Mais de 70 anos de dedicação ao espiritismo e à caridade. E escreveu mais de 250 obras. E a grande maioria delas psicografadas, com 10 milhões de cópias vendidas. E vamos olhar para Chico, onde teve mais de 400 obras psicografadas. Não sei quem já pesquisou, mas Chico, em 1981, ele foi indicado a um prêmio Nobel da Paz. Vejam só. E, por mais de 60 anos, ajudando mães e famílias com suas cartas psicografadas. E não é preciso dizer o quanto Chico e Divaldo foram exemplos de humildade. E quanto eles fizeram por tantas pessoas. Será que ainda nós não precisamos olhar para o nosso interior e dizer: puxa vida, será que eu estou... Como está a minha balança? Será que ela está pendendo mais por orgulho ou pela humildade? Não é preciso também dizer que tanto Chico quanto Divaldo, as suas balanças penderam enormemente para a humildade. E vejam o que eles fizeram. E nós? Como que nós ficamos perante esses exemplos? Então, por isso, nós vamos aqui explorar um pouco esse capítulo, mas olhando dois trechos específicos que falam sobre o orgulho e a humildade, dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. O que o Evangelho nos diz para que possamos seguir e equilibrar essas duas questões? E primeiro nós trazemos aqui o Sermão da Montanha, pois
bem-aventurados os pobres de espírito foi um trecho dito por Jesus no seu Sermão da Montanha. E ali está dentro do quê? Do conjunto das bem-aventuranças, que elas estão descritas aonde? Em Mateus. E como eu disse, fazem parte do Sermão da Montanha dado por Jesus na Galileia. Nessa passagem da Bíblia, Jesus, ele delineia, mostra como é possível ser feliz, revelando como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino dos céus. E Jesus pregou naquele momento para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Ou seja, no Sermão da Montanha, colocando as bem-aventuranças, ali tem-se o caminho da felicidade, sobre o ponto de vista cristão. Tanto é que algumas literaturas se referem ao Sermão do Monte como o esboço original do cristianismo. E bem-aventurados os pobres de espírito é uma das bem-aventuranças ali mencionadas por Jesus. Mas o que é interessante nós trazermos aqui é a questão do pobre de espírito. E esse termo, muitas vezes, nós utilizamos até de forma incorreta, né? Porque muitas vezes, se nós vemos uma pessoa que não tem um comportamento que não está muito alinhado àquilo que nós, que na nossa opinião, por vezes, não é o mais correto, podemos dizer que fulano é pobre de espírito. E isso é muito comum. Mas, na verdade, qual que é o significado do pobre de espírito aqui, trazido pelo Evangelho? A luz do Evangelho é aquele que é humilde e que o reino dos céus é desses e não dos orgulhosos. Ou seja, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pequenez perante o mundo e perante Deus. Ou seja, é uma postura de humildade. Mas não de uma humildade serviçal, mas de uma humildade onde nós precisamos nos aperfeiçoar. Esse aqui é o verdadeiro significado do pobre de espírito. Então, esses dois trechos, eles falam basicamente das diretrizes, baseados nessa bem-aventurança, dos conflitos que existem entre esses dois comportamentos, que é o pobre de espírito, considerando a humildade e o orgulho. E aí, ele diz também, o Evangelho, que quanto o orgulho nos afasta do reino de Deus. Quanto ele nos afasta do reino de Deus, o orgulho. Digo isto 2 vezes. Mas vamos falar um pouco mais da humildade. A humildade dita por Jesus, representada pelo lava-pés, como que ela se conceitua e como que o Evangelho nos traz essa humildade? Como praticar a humildade? Mas é importante dizer alguns conceitos que estão ali no Evangelho, que o primeiro, humildade não é se menosprezar, de maneira nenhuma. Na verdade, é termos consciência da nossa constante necessidade de aperfeiçoamento moral. A humildade, ela nos traz a realidade, né? Ela nos esclarece a nossa condição espiritual e, com isso, sempre perseguirmos a nossa melhora. Orgulho e egoísmo andam juntos. Aqui é importante dizer que o egoísmo é a chaga da humanidade, onde ele não nos permite a prática do amor em sua plenitude. E o orgulho é esse caminho, né? Ele não nos permite praticar o amor em sua plenitude. Devemos, digamos assim, pescar esse ensinamento do Evangelho. E não precisa dizer também que o orgulho e a humildade eles são conflitantes. Por quê? Porque quanto menos orgulho, mais humildade e vice-versa. Haja vista a balança aqui que comentamos no início do nosso bate-papo, né? Entretanto, com esses ensinamentos do Evangelho, aí nos vem uma série de perguntas, não é, meus irmãos? Mas, puxa vida, mas e o orgulho que eu tenho pelas minhas conquistas? Tanto materiais quanto morais. A minha reforma íntima, o ato de eu não me calar perante uma ofensa. Puxa vida, é um orgulho que eu tenho de mim mesmo porque eu superei as minhas provas. Eu não posso ter orgulho das minhas conquistas? Ou mesmo o orgulho de conquistas das pessoas que eu mais amo? Filhos, família, esposa. É claro que podemos, é o que diz o Evangelho. As conquistas, elas nos são muito importantes para a nossa evolução, inclusive moral. O problema é o quê? É a arrogância, até o ponto de humilhar o próximo
Isto sim desequilibra o entorno onde nós vivemos. Podemos também ver outros exemplos, né? Muitas vezes, um irmão que tem um conhecimento talvez mais pronunciado em determinado assunto, se reúne com outros irmãos, com outras pessoas que não têm um conhecimento tão aprumado sobre aquele assunto, e a pessoa coloca o seu conhecimento não como forma de disseminar aquilo que ela conhece, mas como uma forma dela se colocar num patamar acima daqueles que estão à sua volta. Isso é arrogância, não é? É um conhecimento que ali naquele momento não serve para nada. Ou seja, o orgulho é muito importante, mas desde que ele não venha a reboque de uma arrogância. Que é importante a nossa evolução. Temos que nos vangloriar disso, porque a evolução dia a dia, ela é trabalhosa. E temos que nos orgulhar disso, mas sem arrogância. E, seguindo um pouco dessa questão do orgulho e da ajuda e uma forma de nós servirmos o próximo, em suma, esses dois trechos do Evangelho nos dizem o seguinte: nós temos que sermos mais humildes para ajudar e servir ao próximo. E uma postura que todos nós, isso é muito pedido, né, até pelo contexto que todos nós estamos vivendo hoje, é a empatia em relação ao próximo, não é? Então, essa questão do servir, do ajudar sempre, é isso que o Evangelho nos diz. Então, consolidando aqui o que a gente acabou mencionando, né? Primeiro nós temos o Sermão da Montanha, o ensinamento da bem-aventurança, que é uma lição bastante importante para aquilo que nós precisamos para equilibrarmos melhor a nosso orgulho e humildade. Exemplos de Valdo, Chico, o que eles fizeram e o quanto de humildade eles tiveram. Eles possuem, Divaldo possui e Chico teve. E sempre uma postura de humildade. Tudo isso está, digamos assim, empacotado no Evangelho, todos os ensinamentos. E é ali que está o nosso guia para aquilo que nós precisamos fazer. E aqui, para encerrar, apenas fazendo uma comparação, se nós temos dois irmãos onde o orgulho ali permanece, ou o orgulho é um comportamento constante nessa relação, ali é uma matemática muito simples, né? Onde 1 mais 1 é igual a 0, ou seja, não se tem ganho nenhum. O orgulho, ele não agrega. E por outro lado, se nós temos entre dois irmãos a postura de humildade, do servir, aí a matemática fica 1 mais 1 igual a 3, né? Ou seja, duas pessoas produzindo muito mais juntas do que separadas. Ou seja, isso agrega, isso ajuda. Ou seja, nós precisamos, dados os ensinamentos do Evangelho, equilibrar mais a nossa balança para a humildade do que para o orgulho, obviamente. E aqui, só trazendo o último trecho, mencionado por Lacordaire, que foi um vigário francês, e que, por um acaso, ele ditou um dos trechos do Evangelho, aqui falando do orgulho e da humildade. Ele diz o seguinte: o orgulho divide os homens e a humildade une-os. Meus irmãos, que possamos, dados os ensinamentos do Evangelho, sermos mais humildes, sermos mais servis com os nossos irmãos, sempre olhando o nosso aperfeiçoamento interior. Que possamos ser mais cristãos e praticarmos mais a caridade. Que todos tenham uma semana de muita luz e de muita paz, e que assim seja. Continuando então nosso trabalho, vamos para o momento das nossas vibrações, onde todo esse campo tão benéfico foi preparado pela espiritualidade, pela nossa família nucleana, e agora nós vamos unindo os nossos corações, o nosso sentimento,
aquilo que temos de melhor. Como dito pelo nosso amigo na palestra, temos sim ainda um lado obscuro, onde certas competências, habilidades, atitudes, comportamentos ainda não são os melhores. Mas nesses instantes, vamos exercitar o nosso melhor. Dentro deste campo de vibração, vamos cuidar em primeiro momento de nós mesmos. Então saia do piloto automático. Você fez uma primeira escolha, iniciar o seu dia com o Evangelho, com uma prece, com a vibração. Então, exercite esse autocuidado. Respire suavemente. 2, 3, 4 vezes. Faça esse exercício individual. Ao respirar, vamos trazendo um equilíbrio para o nosso corpo físico. Sabemos o quanto somos responsáveis pela nossa saúde física. Percebemos ao longo desse processo de reencarnar, de estar aqui, na condição de humanos, um corpo que precisa ser cuidado. Desde o simples ato de respirar, a alimentação, as nossas escolhas. Tudo isso vai fazer com que esse corpo fique mais saudável, mais pronto para os desafios e as necessidades do dia a dia. E nessa manhã tão linda, onde aqui, da nossa janela, vemos um sol brilhando. E essa energia do sol, então, abra mentalmente todas as janelas da sua casa, para que essa energia de vida, porque o sol é vida, possa em cada canto do seu lar trazer equilíbrio, paz, amor, respeito e todos aqueles sentimentos, aquelas virtudes que tanto precisamos. Iluminando o nosso lar, nos reabastecemos, abastecemos a nossa família para iniciarmos essa semana, que há de ser uma semana muito produtiva, que seremos vencedores, e que ao longo de cada dia vivido, sejamos gratos por nós mesmos, pela nossa existência, pela família, e que no nosso lar nunca falte o pão material e principalmente o pão espiritual, que é renovado com a nossa fé, com esse exercício de amor e respeito para conosco, para a nossa família, para o próximo. E se permitido for, ao longo dessa semana, se em seu coração tiver a necessidade de auxiliar alguém de forma material, ou simplesmente ou de forma muito grande com uma prece, o faça. Assim vamos tornando os nossos dias melhores. Que essa vibração de amor seja estendida às nossas casas. O Caspage, o Crepate e aqui o Paz e Amor. Para que continuem o seu propósito de acolher, de servir,
de amar, de educar. E que ao longo de toda essa semana possamos estar e buscar ao longo do dia uma conexão com esta casa, com essa família nucleana, pois assim vamos sendo reabastecidos com esse amor fraterno. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, por podermos estarmos aqui com saúde, fazendo essa corrente do bem, essa vibração, por termos o nosso lar, os nossos amigos, a nossa família. Todos estamos juntos, independente da dimensão, física ou não. Que os nossos lares estejam em paz. Que nós estejamos em paz. Que cada desafio seja gratificante para o nosso processo individual de evoluir constantemente. Obrigado a todos que participaram do nosso Evangelho. Bom domingo, muita paz em Jesus. Que assim seja.